Olá, este é o vídeo de apresentação do pacote de aulas do pré-cálculo. Nesse vídeo você verá qual a finalidade do pré-cálculo, ou qual é o público-alvo ao qual é destinado este pacote de aulas, a organização do conteúdo e também por que o nome pacote e não curso. Então, vamos aí respondendo a primeira questão. Qual a finalidade do pré-cálculo? Bom, a finalidade dele é preparar o terreno para você estudar cálculo diferencial e cálculo integral. Bom, mas aí por sua vez, essa pergunta por sua vez remete a outras duas perguntas. Qual a finalidade então do cálculo diferencial e qual a finalidade do cálculo integral? Aí dando uma resposta assim de maneira bem resumida, mas para uma primeira vez que se ouve falar, já é uma resposta suficiente. O cálculo diferencial está relacionado ao chamado problema das tangentes, onde você tem aí uma curva, você escolhe um ponto sobre essa curva e você procura procedimentos aí que garantam que você possa traçar uma reta tangente à sua curva naquele ponto em que você escolheu. Então, a grosso modo, o cálculo diferencial lida com essas propriedades aí. E também, ao longo das aulas, nós vamos ver que esse tipo de problema tem aplicações aí na área da física e outras ciências exatas. E aí agora, a questão do cálculo integral, a finalidade dele é trabalhar com o chamado problema das áreas, como por exemplo, aqui nós temos essa área verde aqui para calcular a área. E aí percebe que uma dos lados aqui dessa região é formado por uma linha curva. E aí então assim o cálculo integral ele lida com essa questão assim de você construir ferramentas adequadas para calcular áreas de regiões onde um dos lados da sua figura é formado aí por uma região curva. Porque, por exemplo, se nós temos aí um retângulo, calcular a área de um retângulo é de certa forma razoavelmente fácil, porque é só você fazer base vezes altura que você obtém aí a área exata da região formada pelo retângulo. Agora, se a sua região é formada aí por partes aí que é formada por linhas curvas, aí já fica mais complicado. Então, o objetivo do cálculo integral é construir ferramentas para calcular áreas, por exemplo, desse tipo aqui. Então também é uma visão ainda bem simplista do cálculo integral, mas para a primeira vez também é suficiente. Então, no final das contas, o pré-cálculo, a finalidade dele é preparar o terreno para você estudar então cálculo diferencial e cálculo integral. Aí também um detalhe, assim que para não ficar toda hora falando cálculo integral e cálculo diferencial, quando você quer remeter aos dois ao mesmo tempo, você fala simplesmente a palavra cálculo, e quando falar o chamado cálculo, você precisa ter em mente aí que é ao mesmo tempo cálculo diferencial e cálculo integral. Estamos falando. Aí então, uma observação importante também, o próximo vídeo aqui dessa lista, que é a aula 1, ali eu explico um pouco melhor ali o problema das tangentes, o problema das áreas, dando mais detalhes interessantes. E ao longo das aulas também eu vou apresentando o restante do que falta, para apresentar assim, por exemplo, a versão completa do problema das tangentes, porque tem toda assim a construção do problema, mas a ideia grossa do problema já foi dada. Aí tem como é que tem os detalhes técnicos mais à frente, aí é visto durante as aulas. E a primeira aproximação assim do ferramental que é necessário já é dada na primeira aula, é dado pelo menos em termos assim de notícia. É bem interessante, eu aconselho que vocês assistam. Aí, agora vem a segunda questão. Qual que é o público-alvo
que é destinado esse pacote de aulas. A princípio é para qualquer pessoa que tenha curiosidade em estudar cálculo ou esteja precisando aí revisar algum conteúdo assim do ensino médio fundamental relacionado aos pré-requisitos do cálculo. Então é para essas pessoas que eu estou destinando esse pacote de aulas. E também assim o foco aqui é mais para pessoas que têm assim mais dificuldade para aprender matemática, demore mais para aprender os conceitos. Eu foquei mais para esse pessoal, mas para quem tem facilidade ou é craque, assim, vamos dizer aí, em matemática também acredito que sejam aulas bem úteis. Aí o próximo passo é o seguinte: por que eu estou chamando de pacote de aulas e não de curso de pré-cálculo? Porque aqui, a princípio, não será emitido certificado, talvez futuramente, mas pelo menos agora, quando eu apresentar a versão completa, não estarei exibindo certificado. Então, por isso, quem adquirir as aulas vai estar adquirindo realmente um pacote mesmo de aulas. Então, por isso que eu coloquei essa configuração no nome. Então, vamos agora à organização aí do conteúdo. A organização do conteúdo para facilitar o entendimento aí, eu coloquei essas figuras aí que são alguns aí pilares coloridos. Então, assim, a organização do conteúdo, ele está resumido aqui nessa figura. E agora eu vou explicar para vocês pedaço por pedaço dela. E vamos começar aqui por esse pilar maior, que na verdade é o pilar, de certa forma, principal aí para depois você avançar para os outros pilares, para então estudar a versão completa do pacote. Então, nesse primeiro pilar, percebam que, então assim, o objetivo do pré-cálculo é preparar o terreno então para estudar cálculo diferencial e cálculo integral. Aí depois, ao longo das aulas, nós vamos ver que a maneira eficiente aí de abordar o problema das tangentes e o problema das áreas é você, de certa forma, aproveitar aquela ideia de número que nós aprendemos lá na escola, começar a utilizar elas a nosso favor para tentar resolver esses problemas. Então, o primeiro passo aqui na hora de nós começarmos aqui a estudar é estudar primeiro as propriedades aí dos números, começar ali, depois nós vamos estudar a ideia de potenciação, a ideia de radiciação, teoria básica de equações. Aí, se você não se lembra desses nomes ou nunca ouviu falar deles ou não se lembra, não se preocupe, porque cada um desses termos aqui será exibido sim de maneira clara e objetiva aí para todo mundo aí entender. Então, assim feito esse primeiro trabalho aí a respeito de números reais, envolvendo toda essa ideia algébrica, o próximo passo é nós estudarmos aí então o chamado plano cartesiano, as primeiras ideias a respeito de funções, gráfico de funções e também, por último, aí, operações algébricas de funções. Aqui nessa região aqui são conceitos ainda só do ensino médio. Agora, aqui nessa região começa a entrar assim a parte mais nobre do pré-cálculo, que é você trabalhar então com a ideia de limites. Então, a primeira coisa, trabalharemos de maneira intuitiva com ele. Aí depois vamos dando a melhorada nessa ideia intuitiva e vamos trabalhar com as primeiras funções que são vistas aqui, que vai ser funções do primeiro grau, segundo grau, funções raiz cúbica, são as funções assim mais simples ainda. Não, simples não quer dizer que seja fácil, então cuide aí para não misturar as coisas. E operações algébricas com limites, isso nessa parte. E por último, ainda nesse pilar aqui grande, aqui, o pilar central, nós vamos trabalhar, por último nele aqui, as ideias já envolvendo o problema das tangentes, que é o conceito de derivada.
conceito de derivada e problemas das tangentes, eles estão bastante relacionados. Essa parte aqui, ela já é conteúdo de cálculo mesmo, aí não é conteúdo de pré-cálculo, já é de cálculo diferencial. E eu quis trazer pelo menos a parte inicial, que é a parte onde as coisas começam a ficar mais interessantes, você conseguir explicar, mostrar assim aplicações à física e outras aplicações aí. Então é onde realmente a matemática começa a ficar mais interessante nessa parte. Então, pelo menos a parte inicial aí do cálculo diferencial estou trazendo aqui no pacote também. Então isso encerra-se então aí o pilar central aí do pacote de aulas. Aí depois o seguinte, vem aí, na verdade nós de certa forma vamos trabalhar tudo isso aqui, ó, novamente, só que agora aplicado às ideias envolvendo trigonometria. Então a primeira coisa que tem que ser feita é revisar aí as ideias de trigonometria no triângulo retângulo. Depois logo em seguida vamos trabalhar aí as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cossecantes, cotangente e por aí vai. São várias, né? As funções trigonométricas inversas, as demais identidades trigonométricas que serão úteis futuramente também no cálculo. Feito isso, então nós, de certa forma, aqui é material exclusivo do ensino médio. Aí aqui começa então aí a parte aí envolvendo limites de funções trigonométricas inversas. E por último nós veremos também um pouco de cálculo aplicado aí nas ferramentas de trigonometria. Ver algumas consequências ainda, pelo menos o início, que aqui lembrando já é conteúdo de cálculo, mas aí como aqui a parte assim que de certa forma começa a ter mais graça, eu trouxe aqui também para o pacote. Então nós vimos já esses dois pilares, os conceitos aqui associados. O terceiro pilar aí do pacote de aulas é nós trabalharmos aí o restante das propriedades algébricas, porque por exemplo aqui nós trabalharemos com algumas propriedades algébricas, mas aí aqui eu trouxe assim uma quantidade assim bem resumida de propriedades algébricas, que é para nós podermos traçarmos aí o caminho até as ideias aí do cálculo sem ficar trabalhando as demais propriedades. Aí então assim o restante delas vem aqui no terceiro pilar. Então aqui nós veremos uma quantidade maior aí de identidades algébricas. Trabalharemos aí com o restante aí das propriedades de polinômios, aí no caso aí divisão, fatoração, e também um dispositivo aí útil aí na fatoração de polinômios e divisão, que é o método de Brio-Ruffini. Então aqui nós vemos aqui o restante das propriedades algébricas que não foram abordadas aqui em cima. Então, feito essa primeira parte, nós trabalhamos então aí com as funções algébricas, polinomiais, funções racionais. Aí depois, logo em seguida, nós trabalhamos com as noções de limite com essas funções. Aí utilizamos essas ideias de limites para esboçar gráficos aí de funções polinomiais e racionais. E por último, também algumas ideias do cálculo diferencial aplicado a esse tipo de função. E o último pilar aqui no canto, que é então aí as funções exponenciais e logarítmicas. Aí tem algumas aplicações interessantes, como por exemplo, decaimento radioativo. É interessante nós aproveitarmos aí a oportunidade de trabalhar também. Então, logo em seguida vem aí as ideias de limites para funções logarítmicas e exponenciais, questão aí o esboço do gráfico dessas funções, e por último também o cálculo diferencial misturado aí com esses tipos de funções. E esse então é o resumo aí da organização e dos conceitos que nós vamos trabalhar aqui nesse pacote.
Então, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Aí, como esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ele é exclusivo aí para o YouTube, aí aqui no YouTube eu vou disponibilizar apenas as 10 primeiras aulas aqui do material e vou colocar alguma aula ou outra assim mais avançada, por exemplo, lá da parte de trigonometria ou de logaritmos, para as pessoas poderem ver aí a qualidade do material, se é interessante ou não para você. E o restante do material, a parte completa dele, eu irei disponibilizar a partir de março. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo hoje aqui, é dia 17 de dezembro aí de 2020. Espero então aí em março de 2021 apresentar aí toda essa estrutura aí para vocês. E a estrutura completa será exibida em uma plataforma online aí exclusiva, que não vai ser o YouTube, vai ser uma outra aí, onde só terá acesso às pessoas que pagarem pelo pacote. Aí mais à frente, quando estiver tudo pronto lá em março, darei assim falarei onde é que quem é a plataforma, publicarei em outras redes sociais, fora também o YouTube. Então assim, quem está assistindo aí, não esqueça de assistir a aula 1, que eu dou mais detalhes, o restante das aulas que estão publicadas aqui no YouTube. E até mais aí, pessoal.